Vamos então aqui para a segunda parte do vídeo. Agora a gente vai falar sobre a representação dos ângulos no plano cartesiano. Algo que vocês podem reparar aí é que o plano ele vai estar aqui implícito no círculo trigonométrico. Então, quando eu fizer essa cruzinha aqui, né, que representa o eixo x e o eixo y, deixa eu até marcar aqui, aqui seria o eixo x e aqui seria o eixo y. Quando a gente dá essa voltinha aqui no sentido contrário do relógio, ou seja, no sentido anti-horário, a gente vai ter aqui ó, o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, essas regiões elas são delimitadas pelos ângulos. Então, vou começar aqui, ó, é 0 grau. Ó. Quando chegar lá em cima, chegar bem aqui, ó, eu vou ter o 90 graus. Bem aqui, né? Quando chegar do lado oposto aqui, ó, eu vou ter 180 graus. Quando chegar nessa parte de baixo, eu vou ter 270 graus. Também tem o seu correspondente em π radiano. O 0 é 0 mesmo. O 90, deixa eu até pegar o mouse aqui para mostrar. O 90, ele vai ser o π sobre 2. Deixa eu ver se tem um marcadorzinho aqui de uma canetinha. Aqui, canetinha. Ó, então, o 90 ele corresponde ao π sobre 2, o 180 corresponde ao π, o 270 corresponde ao 3π sobre 2 e o 360 ao 2π, né, que representa aí a volta completa. Ok, pessoas? Agora aqui, ele está falando sobre as simetrias. O que é simetria? É como se tivesse algo espelhado. Então, no caso aqui, está falando da simetria em relação ao eixo vertical. O eixo vertical é o eixo que é representado pelo y, aqui, ó, que é esse aqui, ó, que eu estou marcando. Então, existe uma simetria, um ponto P, ele tem lá um ponto espelhado lá no segundo quadrante, né, que é o P'. Então, ele tem um ângulo que é correspondente. Professor, como é que eu acho esse ângulo? Né? Aqui, ó, ele fala assim, ó, são números reais, que a gente chama de π sobre 4. E o outro, eu vou pegar assim, ó, π menos esse mesmo ângulo que eu tenho aqui, ó, né, que seria o π sobre 4, por exemplo. Né? Aí, se eu fizer π menos π sobre 4, dá 3π sobre 4. É como se eu tivesse uma coisa inteira e tirasse um quarto, sobra 3 quartos. Tá? Então, esse seria o correspondente. Mais para frente eu vou ensinar um macetezinho, mas nesse momento o que é importante é vocês entenderem aí como é que funciona, tá? Simetria em relação ao eixo horizontal. Professor, quem que é o eixo horizontal? O eixo horizontal é esse representado pelo x. Né? Então, esse que está representado pelo x aqui, deu um raio agora aqui, esse representado pelo x, ele vai ter um simétrico aqui, né? Então, se eu tenho um ponto P, eu vou ter um ponto P' aqui embaixo, né? Que ele vai estar aqui numa distância em relação à volta completa, que seria o 2π. Então, se eu fizer 2π menos, por exemplo, π sobre 3, eu vou ter 5π sobre 3. Está dando uma chuva brava agora aqui. Bem na hora que eu estou gravando a aula. Bom, simetria em relação ao centro. Então, eu vou ter um ponto passando pelo centro, eu vou ter um ponto lá do outro lado, né, que é o P'. Né? Então, nesse caso aqui, ele tem uma diferença de 180 graus. Então, vou fazer o valor, né, com a diferença aí de 180 graus de um para o outro. Lá no livro de vocês vai ter, né, essa correlação entre os ângulos correspondentes. Então, você vai ver que tem sempre 3
que são correspondentes a um determinado ângulo. Vou escolher um aqui, para a gente marcar. Vou marcar aqui, por exemplo, aqui é o de 60 graus. Aqui, ó. Então, ele vai ter um correspondente aqui, ó, que é o 120, no segundo quadrante. Vai ter um correspondente no terceiro quadrante. E vai ter um correspondente aqui no quarto quadrante. Vamos escolher um outro aqui. Vamos pegar uma cor azul. Não, vou pegar um roxinho, vai. Vamos pegar o 30 graus, ó. Você tem o π sobre 6 aqui. E tem um correspondente aqui, ó. Aqui também. E aqui também. Então, vai ter um correspondente em cada quadrante. Um no primeiro, um no segundo, um no terceiro, um no quarto. Tá? Para cada um. Aqui ele pegou mais os ângulos notáveis, que é o 30, 45 e 60. Um truque bom para você descobrir qual é o valor, eu faço assim, ó. Pega o ângulo do primeiro quadrante, aí quando eu der a voltinha, eu penso assim, olha o denominador, eu penso assim, 1 a menos, 1 a mais, e não deixa dobrar. Vamos pegar aqui o amarelinho, ó. 1 a menos que 3, quanto que é? 2. Então fica 2π sobre 3. 1 a mais que 3 é 4. Então vai ficar 4π sobre 3. E para não dobrar, o dobro de 3 é 6. Para não dobrar, 5. Vamos ver com o roxinho aqui, com 30 graus, que é π sobre 6. 1 a menos que 6 é 5. 5π sobre 6. 1 a mais que 6 é 7. 7π sobre 6. E para não dobrar, como 6 o dobro é 12, para não dobrar é 11. Tá? A gente vai dar uma exploradinha melhor durante as aulas, mas só para vocês entenderem como é que funciona, né, esses ângulos correspondentes. Só não vai valer para o 0, para o 90, para o 180 e para o 270 que a gente viu lá no início. Uma coisa também que é bastante explorado é você saber a dimensão, né, o tamanho desses arcos em relação à circunferência. Então, por exemplo, π sobre 6 seria 3,14 dividido por 6, π sobre 4, o valor do próprio π, que seria 3,14, né? E o 2π, que seria lá, né, o 6,28. Então, você pode ver que aqui, quando ele marca o 6 ele está um pouquinho antes, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ele está um pouquinho antes do finalzinho aqui, ó, ao 6 aqui, ó. Então, um pouquinho antes, falta um tiquinho para completar a volta, que seria o 6,28, né, que a gente viu na aula anterior. Então, é interessante também o aluno saber que valores eu posso colocar dentro aqui do meu círculo trigonométrico. E aí eu vou deixar alguns exercícios para vocês irem resolvendo, né? Então ele quer que você marque na circunferência trigonométrica os pontos correspondentes a esses números. Então é basicamente fazer aquilo que foi representado no slide anterior. Faz o círculo e representa o valor dentro dele. Aí, da mesma forma, colocar esses outros aqui, né? O π sobre 6, o 5π sobre 3 e assim por diante. Vou deixar esse exercício aqui pendente, aí na próxima aula a gente corrige. Mas tentem fazer e enviar para mim, ok? Um abraço para todos.